E assim, como é que estamos hoje, depois do alívio completo das medidas de contenção da pandemia da Covid-19, como é que está a ocorrer o retorno à normalidade, se é que está a ocorrer, do turismo? Bem, muito obrigado por esta oportunidade de aproveitar a cumprimentar também a todos os telespectadores. Eu penso que nota-se agora um crescimento acentuado, pelo menos na região de Vilanculo, norte de Inhambane, porque, portanto, a retoma está a acontecer, portanto, a abertura pós-pandemia tem estado a melhorar, portanto, mês a mês, e sente-se também uma vontade dos turistas a nível da região da África e também da região do mundo em querer sair daquele aconchego em que estavam. Portanto, nós estamos a notar, e dados recolhidos recentemente indicam que até final do mês de agosto, a nível de Vilanculo, nós superamos o número de voos de 2019 e superamos o número de passageiros de 2019. Portanto, estamos a falar de aproximadamente 5.800 voos que foram registrados no ano de 2019, desde aviões, charters, privados, helicópteros, entradas e saídas, e aproximadamente 56 mil passageiros registrados em 2019. Até finais de agosto, o aeroporto de Vilanculo superou estes dados e 80% dos hotéis também já superaram aquilo que foram as suas receitas de 2019 até finais de agosto. Eu penso que estamos no bom caminho, precisamos de continuar a trabalhar, continuar a melhorar, e é preciso também recordar que os prejuízos acumulados durante 2020 e 2021 não quer dizer que com esta melhoria ou com esta recuperação estes prejuízos já estão pagos. Há hotéis que tiveram que ir à busca de empréstimos, injeção de capital para poder aguentar. Empréstimos que ocorrem num contexto em que as taxas de juros estavam a subir. E as nossas taxas de juros do país não são aceitáveis. Portanto, é preciso deixarmos isto bem claro. E isto ainda vai levar pelo menos mais 2 anos até, em conversa com os operadores, todos dizem que em princípio até finais de 2023, meados de 2024, já terão conseguido pagar aquilo que foram os empréstimos que fizeram e recuperar, portanto, o saldo negativo acumulado desde 2020. Pois, e estamos a dizer então que 2022 está a conseguir superar os níveis anteriores à pandemia da Covid-19. Exatamente. Isto já é uma boa nova, embora com o ressalto que assim trouxe aqui por conta dos prejuízos acumulados durante o período pandêmico. Exatamente. Pois. E assim sente esta dificuldade de contratar pessoas para trabalharem na... Com certeza. O que tem estado a acontecer no país é que nós temos formado muitos novos gestores hoteleiros. A Escola de Hotelaria e Turismo de Inhambane e tantas outras escolas que têm formado novos gestores. Esses gestores, quando vão ao mercado à busca destas oportunidades, que são escassas, os hotéis já têm os seus colaboradores, os seus trabalhadores que vêm há 10, 15 anos. E como abdicar de um trabalhador ou colaborador que está consigo há 10, 15 anos, que já adquiriu uma certa experiência no terreno, portanto na prática, para depois contratar alguém que acabou de sair da carteira. Portanto, existe este impasse que torna difícil. Há pequenos cursos, como bem disse o Abdullah, que estão a ser feitos. O Ministério da Cultura e Turismo tem tentado com parceiros, e, portanto, a CTA e várias outras associações, mas são cursos ainda de curta duração, são cursos de 3, 4, 5 dias, cursos de restauração, cursos de barman, por aí em diante. Mas precisamos de encontrar aqui formas de darmos também cursos teóricos a estes trabalhadores que também estão nos hotéis e nos restaurantes há 10, 15 anos, porque eles já têm a prática. O que falta, se calhar, é teoria, que é para capitalizar ainda mais o conhecimento deles. E certamente que a única forma que nós temos de albergar todos os outros trabalhadores que aparecem com as suas formações é incrementarmos o investimento na área de turismo. É um problema que as universidades estejam a formar funcionários de topo ao invés de estar a olhar para os funcionários de base? É sim um problema, porque todos os outros que aparecem querem ser recepcionistas, querem ser gestores. É assim, se nós formarmos 150 gestores de hotéis, significa que nós temos que ter 150 novos hotéis, todos os anos. Ao fim de 10 anos são, portanto,
1.500 hotéis, o que não tem estado a acontecer. Então nós temos que começar a dar também formações para todas as outras áreas. Aquele que arruma a cama, aquele jardineiro, aquele servente. Portanto, albergar tudo isto. Eu até iria mais longe. Nós temos até que formar os agentes da migração nos postos de entrada do país, porque eles estão lá para transmitir o calor do país. Eles estão lá para servir e o turista entra por estes pontos de entrada, seja o turista nacional ou estrangeiro. A partir do momento que ele entra por um posto de entrada, ou seja um aeroporto, ou porto, ou portanto fronteira, ele precisa encontrar alguém que esteja formado em relações públicas, alguém que esteja formado e saiba como sorrir, como cumprimentar, como ser simpático, para, portanto, transmitir esta energia e este calor do turismo. Assim, na nossa introdução trazemos aqui uma questão que acabou sendo respondida assim a miúdo, mas queria que de forma direta falasse dela. Estamos em condições de dizer que o verão de transição 2022-2023 vai ser produtivo, mais produtivo até do que 2019-2020? Com certeza, podemos arriscar em dizer isso, a não ser que aconteça alguma coisa nos próximos 2 ou 3 meses, mas se não acontecer nada e se o rumo dos acontecimentos for o que temos estado a ver, com certeza que este verão vai ser muito melhor que 2019, por vários motivos. O primeiro motivo, por já não termos tido um verão como este há 2 anos, porque 2020 e 2021 não podíamos fazer o que nós pretendíamos fazer. Segundo, porque há mais vontade nas pessoas. Terceiro, porque há mais pessoas também a querer visitar Moçambique, visitar os nossos destinos turísticos. Portanto, não há muito que se faça para relançar o turismo. Ele vai relançar-se por si próprio? Naturalmente, ele vai se relançar por si próprio. É claro que os gestores hoteleiros têm de incrementar a qualidade, as suas condições, porque a demanda está a vir e nós temos que estar preparados para apresentarmos um bom serviço, porque senão depois começamos a ficar com uma imagem negativa. E assim, como operador que está no terreno, não lida necessariamente com os dados nacionais, sei que é também vice-presidente do Pelouro Turismo na CTA, mas agora interagimos como operador. Se tivesse um pouco menos de carga fiscal, como é que estaria o turismo, pelo menos a nível de Vilanculo? Bem, a carga fiscal é, digamos, um incentivo, mas não é o único incentivo para o turismo. Eu bem disse aqui que precisamos de formar os homens da migração nos postos de entrada. Se nós reduzirmos a carga fiscal, mas os nossos homens da migração ou a nossa polícia não for uma polícia com relações públicas e que saiba tratar o cidadão que viaja, seja ele nacional ou estrangeiro, isto não vai incentivar ao turismo nacional, nem vai incentivar o turismo regional no país. Portanto, é sim um incentivo ter carga fiscal, mas é preciso que hajam muitos outros aspectos, porque o turismo é muito sensível. Há bem pouco tempo acompanhamos o trabalho que está a ser feito para, portanto, reduzir o impacto do terrorismo que está a acontecer em Cabo Delgado, mas um tiro em Cabo Delgado afeta a vinda de um turista, seja em que região for do país. Porque para o turista, seja ele internacional ou nacional, Moçambique é um único país. A pessoa não olha se o tiro foi disparado a 2.000 quilómetros de distância ou não. Mas há outros aspectos que o governo pode fazer. Como quais? No seu todo. Nós temos, por exemplo, um aeroporto em Chongqing, foi inaugurado, que é um potencial para o turismo naquela região. Desde que o aeroporto foi inaugurado, ainda não se viu nada de concreto para dinamizar o turismo daquela região. Se olharmos 100 km para a direita do aeroporto e 100 km para a esquerda, nós temos 2 províncias. Portanto, temos a província de Gaza e a província de Inhambane. Temos as praias do Xai-Xai, Xidenguel, mais para cá do Bilene. E, para o outro lado, temos as praias de Zandamela, Quisico e as lagoas de Quisico. Todas estas estão virgens e, portanto, para explorar. O que nós precisamos que o governo faça é, a 100 km do aeroporto para a direita e para a esquerda, coloca a via de acesso, como bem disse o Abdullah no início, que é preciso criar vias de acesso para estas praias cristalinas, colocar energia e colocar água. Basta colocar-se, portanto, essas três funcionalidades, o resto vai acontecer por naturalidade. Aí vem a questão do governo, mas não temos dinheiro. Mas é preciso obter um financiamento para se fazer isso, para depois o investimento surgir, gerar emprego, gerar receita, impostos, para o governo depois recuperar. É preciso que o Estado adiante seus investimentos. Adiante seus investimentos. O mesmo aspecto podemos dar, por exemplo, para a região de Vilanculo. Tens, para um lado,
a descer 100 km para cá, chegas a Massinga, a reserva do Pomene e a Inhambane, e para o outro lado tens Inhaçoro e Govuro. Estamos a falar de uma costa enorme, que poderá-se fazer o uso do aeroporto que já existe em Vilanculo. E no centro-norte eu poderia dizer que temos a província de Nampula, que também poderia ser usada como um polo de atração turística, tendo em conta a ilha de Moçambique que está aí, património histórico que nós temos. E se nós olharmos tanto para o norte e para o sul de Nampula, temos as praias de Mussuril, para um lado temos as praias de Pebane, do outro lado já na província da Zambésia. Portanto, criando esta acessibilidade a partir da região onde existem os aeroportos regionais e internacionais, acredito eu que vai incrementar o investimento turístico nesta região. Neste momento, alguém pode ter vontade de fazer um investimento na praia de Pebane, que é uma praia espetacular, mas não há acessibilidade, nem para investimento e nem para trazer turistas. Hoje, a partir do momento que nós vamos começar a ter um fluxo maior, vão surgir, portanto, novas companhias, novos operadores, e os preços por si só também começarão a ser mais acessíveis. Portanto, tudo é uma questão de números. Quanto mais números nós tivermos, portanto, mais acessível ele tornar-se-á. Mas agora, a questão é esta, o governo tem de fazer um investimento, incentivos só não bastam, é preciso fazer um investimento para depois ir recuperar parte deste investimento. E assim, muito rapidamente, em palavras suas, o que é que acha que deve ser feito por todos os players do setor do turismo para garantir que este feito que está a ser atingido de superarmos os dados de 2019, que é um período pré-pandémico, se mantenha para sempre? Bem, eu posso falar um pouco daquilo que foi a experiência que Vilanculo teve. A partir do momento que a Covid eclodiu, recordo muito bem, se não me engano, abril de 2020, a ministra visitou Vilanculo e por onde ela passava encontrava lamentações. Eu disse à ministra, nós, os operadores turísticos de Vilanculo, não estamos nesta sala para apresentar mais lamentações e mais problemas. Nós queremos dizer que vamos aproveitar este tempo da Covid para incrementar a nossa comunicação digital, o nosso marketing digital, para, após a pandemia, as pessoas terem vontade de viajar para Vilanculo. O turismo é criar gosto nas pessoas. O que nós temos feito em Vilanculo é criar vontade nas pessoas de querer visitar. Hoje, estamos a falar de 2 anos após a pandemia, são vários os conselhos coordenadores que tomam a decisão de dizer que vamos fazer o conselho coordenador em Vilanculo. São várias feiras que dizem vamos fazer as feiras em Vilanculo. Vários eventos que dizem vamos fazer os eventos em Vilanculo. Agora, no mês de outubro, vamos fazer, portanto, o Africano de Futebol da Praia. Portanto, foi uma luta muito grande para conseguirmos trazer este Africano de Futebol da Praia para Vilanculo. Não queremos terminar por aí. O nosso objetivo é, nos próximos anos, trazer o voleibol de praia, o futebol mundialito, seleções que tragam circuitos de voleibol e chegar um dia, se calhar, ao Mundial de Futebol da Praia. Portanto, o que nós temos que fazer, operadores privados e governos, é começar, e o diretor bem disse que existem, portanto, destinos prioritários que foram identificados no país, agora precisamos desenhar estratégias. O que cada um desses destinos tem e como é que podemos potenciar esses destinos. Começarmos a tirar as feiras também de Maputo para alguns desses destinos e promovermos e potenciarmos estes destinos, mas com frequência. É preciso que nasçam operadores turísticos também com vontade de querer, aumentar a visibilidade de cada destino e criar gosto nas pessoas de quererem conhecer o nosso país e conhecer os vários destinos que nós temos. O nascimento desses novos operadores precisa de algum estímulo, que é aquilo que já íamos falando. Pois é, meus caros, muito obrigado pela presença. Agradeço aqui aos 2 operadores turísticos e também à Direção Nacional, que está representada ao seu mais alto nível pelo Diretor Nacional, o Sr. Cândido Langa. Fizemos assim o nosso País Econômico de hoje, num dia em que estivemos a procurar compreender como o turismo pode salvar a economia de Moçambique e fizemos este debate num contexto em que foi lançada, acaba de ser lançada a Semana Nacional a Semana do Turismo, que vai até o dia 27, data em que se celebra o Dia Mundial do Turismo. Falamos também dos grandes desafios que o setor está a enfrentar neste momento. Os operadores pediam um pouco mais de incentivos e são incentivos que vão para além da redução da carga fiscal. Para a semana, mais economia aqui na STV e na STV Notícias. Até lá, fique bem.